Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Hoje o Salmo 73. O Salmo 73, eu faço uma pergunta a você. Você já teve inveja de um ímpio? Ao olhar a vida dele, olhar a sua vida, invejar a vida que ele tem? Cuidado, meu irmão, temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso é uma armadilha para nós aqui na terra. Vamos lá, Salmo 73. Esse é um salmo de Asaf. Então, nós já vimos um salmo de Asaf lá no Salmo 50, em vídeo aí anterior que nós gravamos. E esse salmo aqui também é um salmo atribuído a Asaf, e ele começa uma sequência de 11 salmos. Então, daqui por diante, por 11 salmos, nós estaremos vendo salmos de Asaf. Esse Salmo 73, em particular, alguns dizem que não teria sido escrito por ele, mas escrito por Davi e entregue para ele. Não sei, né? Você pode depois aí pesquisar, ver a argumentação desses estudiosos. Mas o importante é que nenhum deles questiona a inspiração desse texto. Ou seja, o Salmo 73 que nós temos na Bíblia é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, é palavra útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a instrução na justiça, como é dito lá em 2 Timóteo 3,16. Quem era Asaf? Asaf era um levita, alguém que era responsável por coordenar o coro, né, no templo do Senhor, e ele cuidava ali da música e tinha sob sua responsabilidade então os cantores, os músicos, mas além disso, Asaf também, olha que curioso, é citado lá em 2 Crônicas 29:30 como um vidente, ou seja, alguém que antevia o futuro, que podia ver coisas que outros não viam. E logicamente isso era um dom do Senhor, um dom de Deus na vida de Asaf. O salmista, no caso aqui creio eu Asaf, expressa nesse salmo, nos alerta para um grande perigo, um perigo que pode estar presente, ou que está presente, mas que podemos cair. Todos nós, qualquer cristão pode cair se for negligente ou imprudente na sua vida diária. Existe uma armadilha muito grande que pode nos distanciar de Deus. E que perigo é esse? O perigo é olhar para a sua vida, olhar para a vida dos que estão à sua volta com as lentes terrenas, com os olhos terrenos, por uma perspectiva que considera apenas coisas materiais dessa vida. Uma atitude que mede as pessoas e a si mesmo, pela saúde, pelas posses, pelas posições sociais que ocupa, ou pela popularidade. Que mundo que é esse que a gente vive, em que as pessoas buscam a popularidade a todo custo? Um mundo que é pautado pelas visualizações, likes e dislikes. Um mundo extremamente fútil. Quando nós olhamos então com as lentes terrenas para nós e para aquilo que está à nossa volta, o crente corre esse perigo, tem essa armadilha logo à sua frente, pois ele usa os valores como régua de medida, como régua de comparação, os valores do mundo, e constata que nem sempre aqueles que são os mais piedosos são aqueles que possuem os maiores valores no mundo. Eles não são os mais ricos, eles não são os mais poderosos, eles não são aqueles que muitas vezes têm a melhor saúde. E isso pode trazer uma sensação de injustiça por parte de Deus para conosco. E também nos levar a ter uma atitude de autocomiseração. Afinal, pode pensar, eu dedico tanto tempo a Deus, me dedico tanto ao Senhor e continuo tendo os maiores ou os menores valores do mundo, continuo não conseguindo atingir, né, todas as minhas metas, porque as suas metas são metas terrenas e Deus não quer que nós nos satisfaçamos em metas terrenas, mas naquilo que nós somos eternamente. Então, se você olhar para todo esse cotidiano, essa vida tua, esse dia a dia, com olhos aqui da terra, com olhos materiais, certamente você vai se desanimar e talvez você seja tentado a trilhar os caminhos que esses homens e essas mulheres seguem e que levam para longe do Senhor, do nosso Deus. Asaf, então, ao refletir sobre isso, sofreu, e sofreu bastante, até que chegou à conclusão
de que devemos olhar com os olhos não materiais, mas espirituais, olhos que enxergam não apenas a terra, mas que chegam até os céus. E aí lembramos que não há tesouro maior que o próprio Deus em nossa vida, seja aqui na terra ou seja lá no céu, na nossa vida eterna. Afinal de contas, Deus é capaz de nos dar descanso em meio a fortes e constantes lutas, dar ânimo diante de resultados que nós não esperávamos, dar alegria em meio à dor e satisfação, mesmo que nós não tenhamos absolutamente nada, pois a nossa satisfação é Deus em nossa vida para sempre, na eternidade. Tendo dito isso, vamos para a leitura do nosso salmo, e eu vou dividi-lo apenas em 3 partes. Primeiro, o salmista olhando pela visão terrena, pelos olhos materiais. Depois, uma pequena pausa em que o salmista chega ao ponto de buscar entendimento sobre tudo aquilo que está acontecendo, porque parece uma grande contradição. E depois, do versículo 18 ao 28, a última parte desse salmo, quando ele olha então pela lente eterna, pela lente espiritual, com olhos espirituais. Vamos lá? Leitura primeiro do versículo 1 até o versículo 15. A prosperidade dos ímpios, salmo de Asaf. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. E aqui então o salmista, depois de refletir e olhar com seus olhos terrenos para aqueles homens nécios, tolos, ímpios, mas que prosperam todo dia e têm uma vida regalada, então ele para e pensa. E diz o versículo 16 e 17, quando ele busca o seu entendimento: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Ou seja, eu olhava com os olhos terrenos, mas quando me aproximei de Deus, quando eu entrei no santuário do Senhor, aí eu compreendi corretamente as coisas, porque eu passei, assim como o salmista também fez, a olhar com os olhos espirituais, com olhos de eternidade. E aí o salmista muda completamente a sua perspectiva sobre o mundo à sua volta e sobre ele mesmo, e passa então a proferir palavras corretas e de sabedoria. Vamos lá fazer a leitura então do versículo 18 até o versículo 28. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase em um momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti, todavia estou em contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita.
Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Porque bom mesmo não é só morar em São José. Bom mesmo é aproximar-se de Deus. E por isso nós devemos pôr a confiança nossa todinha no Senhor Deus para anunciar todas as obras dele e não ficar olhando para os bens deste mundo, para os valores deste mundo. Temos valores muito superiores a esses. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com olhos espirituais, enxergue a sua volta pela perspectiva correta, pela perspectiva de Deus. E a sua vida será louvores ao Senhor, de firmeza e confiança. Deus te abençoe, uma ótima semana e até quinta-feira que vem.